E os momentos do hospital? Conta pra gente como é que o pastor foi parado aí no hospital. Bem, novamente, aquele tumor então maligno, ele passa a criar uma massa no pulmão esquerdo, onde o meu pescoço ele começa a inchar, o meu corpo começa a inchar. E os médicos alegavam o quê? Que era o quê? Câncer. A princípio então, eu voltei ao médico e o médico novamente constatou que aquilo teria voltado para o pulmão. O câncer estava então agora no pulmão, sobre o coração. Então na época não havia vagas para ser internado, sem recursos, sem crédito então ali, sem cartão, sem uma Unimed. Então eu passei sem condição financeira nenhuma. Sem condições financeiras nenhuma. Então eu passei agora somente acreditar em Deus. Eu estava em casa já há uma semana, porque não havia vagas no hospital. E a igreja nessa época já estava sabendo que o pastor estava passando, que tinha um câncer, era acometido por um câncer? Na época ela já sabia que eu tinha passado, já tinha contado um milagre então, e no momento que eu estava passando novamente, então como já estou contando que eu estava 5 dias em casa, uma semana aguardando esta vaga no hospital para ser internado e para iniciar um tratamento segundo o médico. E ali então, já uma semana com muita febre, porque o próprio tumor no pulmão ele causava febre, com muito inchaço, sem apetite e sem dormir à noite, aguardando esta vaga no hospital. Um belo dia, um dia de tardezinha, quando a minha esposa chegou do trabalho, eu fui, ao descer da minha cama para tomar um banho, eu pedi para minha esposa ir ligar, dar um telefonema para ver se vinha a vaga, se a vaga já estava garantida no hospital para iniciar o meu tratamento, porque já não aguentava mais de tanta febre, de tanta dor e de tanta tosse. Ao sair da minha cama, no momento que eu tirei a perna esquerda da minha cama, ao descer, a minha perna esquerda ela ficou completamente paralisada, inchada então, a perna totalmente de uma cor estranha, uma cor azul. Aí então eu gritei para minha esposa, para ela correr rapidamente, chamar o pastor na época que eu frequentava a igreja, para me levar urgente no hospital. E no momento o pastor veio automaticamente, ele me coloca no carro com muita dor, e nós se dirigimos até um hospital próximo, e naquele hospital próximo o médico disse: olha, eu não posso fazer nada aqui neste hospital. E caminhei no hospital com mais recursos, o hospital de Blumenau. Ali me caminhei neste hospital de Blumenau, e quando eu cheguei neste hospital de Blumenau, como muitas pessoas estavam procurando recursos também, eu fiquei 2 horas no corredor, sobre uma maca, sofrendo de dor, com aquela perna inchada, com o meu corpo totalmente inchado, com falta de ar, até então o médico chegar e me examinar e apresentar então o diagnóstico. Quando o médico chegou e ele me examinou na perna, disse: olha, você está com a trombose. Pastor, nessa época o pastor havia também já emagrecido muito, não? Já estava bastante magro, já tinha perdido peso. Então, na época, neste hospital, eu fiquei internado. O médico me internou, depois de 2 horas ficando no corredor, sofrendo. Ele me internou e eu fiquei no 3º andar do hospital. Neste 3º andar do hospital, eu fiquei internado por 14 dias, onde iniciou-se então um tratamento para o câncer que estava já então tomado o pulmão e para a trombose. E ali então no 3º andar eu passei 14 dias neste hospital. Chegou a ir para a UTI? Chegou a ir para a UTI alguma vez? Não, eu não cheguei.
não cheguei a Mas o caso era de UTI. Mas o caso era de UTI. O médico estava tratando, somente esperando, eu esperava em Deus, porque o médico já tinha me falado, né? Nós vamos tratar, mas nós não garantimos nada. Quanto tempo o pastor ficou nesse tratamento? Eu fiquei tratando então 14 dias neste hospital, abaixo de remédios fortes, quimioterapia, e tratando então a trombose na perna esquerda. Eu fiquei 8 dias neste hospital, somente deitado, sem poder sair da cama, sem poder sair para fazer minhas necessidades. Ali então comia, ali então sofria sobre aquela cama com a perna elevada, devido à trombose. O médico tinha me orientado para não colocar minha perna no chão, porque a trombose era algo que podia, era um coágulo de sangue, o sangue havia então engrossado, que poderia voltar para o cérebro e causar então... Atingir o corpo todo? Poderia isso acontecer? Poderia, este coágulo de sangue, ele poderia voltar para o cérebro e causar morte fatal. Então, sob orientação médica, eu fiquei 8 dias sem poder sair em tratamentos fortes de quimioterapia. E quando eu tomava esta quimioterapia, tratava também a trombose, esta quimioterapia estava me deixando desfigurado. Os médicos chegaram a alegar que poderiam amputar a perna ou coisa parecida, ou não seria o caso? A princípio chegaram até a alegar, se não houvesse tratamento adequado, se não houvesse corrido rapidamente para o hospital, poderia ter passado por uma cirurgia nas trompas, ou até mesmo amputar então as pernas, né? A perna esquerda. Então, sobre tratamentos, na época, a quimioterapia, eu estava com o braço esquerdo cheio de soros e o braço direito também cheio de soros, que era a quimioterapia. E depois de ter tomado aquela quimioterapia, eu começava ali mesmo na cama, eu começava a vomitar sem parar. Eu vomitava tudo que entrava na boca, água, líquidos, eu vomitava, quase morria de tanto vomitar. Até mesmo a minha própria urina, ela parou e eu não conseguia urinar no momento. Ao médico, as enfermeiras tinham falado que se eu não conseguisse urinar no momento, então era preciso tirar esta urina com a própria sonda.